Olá você, seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando e hoje nós vamos tratar de um importante pensador brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda, e quem está nos ajudando será o professor Fernando, e ele é professor aqui na Universidade Federal de Alagoas e é doutor em Sociologia pela UNB. Professor Fernando, quais são as principais contribuições de Sérgio Buarque de Holanda para o pensamento social brasileiro? Junto com Gilberto Freire e com Caio Prado Júnior, ele ainda é considerado um dos pilares da interpretação da matriz sobre o pensamento social brasileiro. Em que medida? Primeiro, tal como Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, ele tende a fazer uma interpretação do Brasil a partir da chave do iberismo. Então, o que seria isso? Seria a tendência a interpretar o desenvolvimento brasileiro a partir das heranças da sociedade portuguesa dentro de um contexto maior, que é o das sociedades ibéricas e das sociedades europeias. Então, quais foram os legados dessas civilizações em um contexto que, a princípio, teria sido hostil e muito distinto do contexto de formação dessa, vamos dizer assim, dessa cultura europeia ocidental. Um outro aspecto que marca até hoje a influência de Sérgio Buarque para o pensamento social brasileiro é a maneira como ele definiu o homem cordial como uma espécie de tipo ideal da personalidade do brasileiro. Então, em que consistiria esse tipo ideal? O homem cordial, no sentido forte do termo coração, ligando cordial ao homem apaixonado, significa, antes de tudo, um homem com certa instabilidade emocional, mas conectada a uma percepção muito individual de si mesmo. Então, a cordial não no sentido de uma civilização ou de um sentido de um polimento da civilização europeia, mas cordial no sentido de que seria um homem propenso a expressar as suas emoções com uma facilidade muito maior, seja de ódio, seja de amor intenso. E é exatamente essa balança de personalidade que marca uma outra contribuição dele para a caracterização que seria, vamos dizer assim, o brasileiro, que é esse pessoalismo, essa tendência a resolver as questões, não apenas particulares, mas públicas, por questões pessoais. Professor, essa ideia de homem cordial, com o passar do tempo, sofrendo algumas críticas, né? Tem um sociólogo chamado Vicente Souza que faz críticas contundentes em relação a essa ideia de homem cordial. O senhor poderia falar sobre isso? Então, sobre vários aspectos, a posição de Gessé, eu acho que ela hoje tem uma relevância muito grande para a composição do debate, mas a posição de Gessé me parece que também, ao mesmo tempo que eu acho que ela faz muito sentido, ela também precisa ser ponderada. Então, de um lado, me parece que Gessé tem muita razão ao anunciar e, de alguma maneira, denunciar que uma parte dos intérpretes brasileiros tenderam a fazer uma espécie de recorte que privilegia uma análise das condições de recepção do mundo europeu como se fosse um problema cultural, no sentido de uma matriz culturalista. Então, os problemas do brasileiro teriam a ver com as heranças culturais portuguesas e ibéricas, porque elas, de uma maneira essencial, são distintas das tendências que prevaleceram no mundo, especialmente do Atlântico Norte, que teria vicejado não um homem aventureiro, mas um homem operoso, calculista, planejador. E daí a influência
talvez das mais fortes do pensamento de Sérgio Buarque nas nossas elites. Há uma tendência a uma autodepreciação do brasileiro na medida em que associa, por exemplo, o mundo brasileiro ao que no livro Raízes do Brasil está associado ao capitalismo aventureiro, em oposição ao que seria o mundo norte-americano e europeu, mas principalmente já naquele contexto norte-americano, de um mundo protestante e do Atlântico, de uma cultura ocidental europeia com tendências a um planejamento organizador, racional em si mesmo, ou seja, tem um quê de substância no argumento de Sérgio Buarque. Professor, além do livro Raízes do Brasil, quais foram as outras obras de Sérgio Buarque? Sérgio Buarque tem uma contribuição enorme, além de Raízes do Brasil. Raízes do Brasil foi o livro mais conhecido. Mas você tem Visões do Paraíso, que é um livro importantíssimo, onde ele vai discutir as raízes edênicas, né? Ou seja, como é que muito das narrativas ou do imaginário sobre o Novo Mundo estava associado à ideia de um paraíso edênico bíblico, e isso teve repercussões na maneira como se construiu uma imagem do Novo Mundo, particularmente das Américas, da América Latina. Além disso, ele tem outros livros, mas eu destacaria uma outra grande obra que ele foi o coordenador, que teve aí também uma profunda influência no ensino de história, na formação de professores de história, que é o História da Civilização Brasileira. Um livro com muitos volumes, teve várias edições, e ele coordenou esses volumes como uma espécie de grande síntese da história brasileira, que teve uma repercussão além de acadêmica no sentido do conhecimento especializado, mas ela teve uma profunda influência na formação dos professores que foram ensinar na base escolar uma determinada maneira de enxergar a história brasileira. Bom, e para aqueles que querem se debruçar no Sérgio Buarque de Holanda, mas qual seria uma leitura mais introdutória que o senhor faria? Há hoje um repertório grande de livros sobre Sérgio Buarque, coletâneas. Confesso a você que talvez uma das obras introdutórias que apresentaria uma faceta do raciocínio dele é a própria Modernização Seletiva, de Gessé de Souza, onde ele apresenta alguns dos elementos do pensamento de Sérgio Buarque. Raízes do Brasil é um livro difícil de ler, esse clássico do Sérgio Buarque? Não, de maneira alguma. Um livro que, assim, do próprio Sérgio Buarque, para a gente começar a ter um contato com o Sérgio Buarque, é o Raízes do Brasil, com certeza. Por quê? Porque Sérgio Buarque não era um homem que, na sua origem intelectual, ele veio da academia. Ele era, antes de tudo, um jornalista e correspondente do Estado de São Paulo, e tinha um profundo senso literário e um texto acessível. Então, isso também a gente pode ver no Raízes do Brasil. Então, eu diria com certeza que Raízes do Brasil é o livro a partir do qual a gente pode se iniciar na obra de Sérgio Buarque. Bom, então agradecemos ao professor Fernando. Convido vocês a assistir nossos outros vídeos aqui no nosso canal Dialogando, que estão disponíveis no YouTube, e nos vemos na próxima semana.